E aí, tudo bem? Hoje vamos ver o que são escalas termométricas, os tipos de escala termométrica, como transformar uma temperatura de uma escala para outra. Então vamos lá. Então, escalas termométricas são usadas para medir temperatura, ou seja, para indicar se um corpo está quente ou frio. As temperaturas têm base na temperatura de fusão, que é quando a água vira gelo, e na temperatura de ebulição, que é quando a água vira vapor. Eu gosto de chamar essas temperaturas de temperaturas de referência. Hoje em dia, temos três escalas termométricas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Celsius é usada na maioria dos países, incluindo o Brasil, e é a escala padrão no Sistema Internacional de Unidades de Medida. A temperatura de fusão da água na escala Celsius é 0 grau Celsius, e a de ebulição na escala Celsius é de 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit é usada nos Estados Unidos e em alguns países de língua inglesa. A temperatura de fusão da água na escala Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit e a temperatura de ebulição da água na escala Fahrenheit é de 212 graus Fahrenheit. A escala Kelvin é usada pelos cientistas porque ela tem um limite mínimo para a agitação das moléculas, que é o zero absoluto ou o zero Kelvin. A temperatura de fusão da água na escala Kelvin é de 273 Kelvin, e a temperatura de ebulição da água na escala Kelvin é de 373 Kelvin. Crescemos falando português, mas para conseguirmos falar com pessoas de outros países, precisamos aprender outros idiomas, como o inglês e o espanhol. Da mesma forma, são as escalas termométricas. Assim como nos idiomas, temos os dicionários e o Google Tradutor. Na física, temos as fórmulas de conversão de escalas. Para converter uma temperatura em Celsius para Kelvin, usamos essa fórmula, onde K é a temperatura em Kelvin, C é a temperatura em Celsius, e usamos essa fórmula aqui tanto para converter Celsius em Kelvin, quanto Kelvin para Celsius. Um exemplo é esse: transforme 50 graus Celsius em Kelvin. Então, temos C igual a 50. Então, pela fórmula K igual a C mais 273, eu substituo C por 50, que vai dar K igual a 50 mais 273. 50 mais 273 dá igual a 323. Então, K igual a 323 Kelvin. Então, a gente tem que 50 graus Celsius equivale a 323 Kelvin. Para converter Celsius em Fahrenheit, a gente tem essa fórmula aqui, onde C é a temperatura em Celsius e F é a temperatura em Fahrenheit. Um exemplo é: transforme 50 graus Celsius em Fahrenheit. Então a gente tem C igual a 50. Então, pela fórmula, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, eu posso substituir
C por 50, que vai dar 50 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. 50 é divisível por 5. Então, 50 dividido por A5 é igual a 10. Daí a minha fórmula vai ficar 10 igual a F menos 32 sobre 9. Esse 9 aqui está dividido. Eu vou passar para lá, para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar 10 vezes 9 igual a F menos 32. 10 vezes 9 é igual a 90. Então vai ficar 90 igual a F menos 32. Esse 32 aqui está negativo. Eu vou passar para o outro lado, positivo. Então vai ficar F igual a 90 mais 32. Que vai dar 122 graus Fahrenheit. Isso quer dizer que 50 graus Celsius equivale a 122 graus Fahrenheit. Beleza? Para converter Kelvin para Fahrenheit, a gente usa essa fórmula aqui. É um pouquinho mais complicado. Então, onde K é a temperatura em Kelvin, F é a temperatura em Fahrenheit. O exemplo é: transforme 122 graus Fahrenheit em Kelvin. Então a gente tem F igual a 122. Daí, pela fórmula, K menos 273 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 vai dar isso aqui, ó. Eu posso substituir F por 122. Substituindo F por 122 vai ficar assim. K menos 273 sobre 5 igual a 122 menos 32 sobre 9. Tá vendo que eu já substituí, ó. Então, 122 menos 32 é igual a 90. Então, a nossa fórmula vai ficar assim. K menos 273 sobre 5 igual a 90 sobre 9. 90 dá para dividir por 9. Vai ficar 10. Então, K menos 273 sobre 5 igual a 10. O 5 ele está dividindo. Eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar K menos 273 igual a 10 vezes 5. 10 vezes 5 é 50. Então vai ficar K menos 273 igual a 50. Esse 273 aqui está negativo. Eu vou passar para o outro lado, positivo. Então vai ficar K igual a 50 mais 273. 50 mais 273 é igual a 323. Então, a nossa fórmula final vai ser 323. Isso quer dizer que 122 graus Fahrenheit equivale a 323 Kelvin. Beleza? Uma coisa que é importante é como são feitas essas fórmulas de conversão. Para isso, vamos ver como a escala Fahrenheit foi feita. Primeiro temos a escala Celsius. E aqui tem um ponto de fusão da escala Celsius, que é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da escala Celsius, 100 graus Celsius. Beleza? E aqui do lado a gente tem a escala Fahrenheit, onde o ponto de fusão é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição 212 graus Fahrenheit. Beleza? Então, uma temperatura aqui
C, uma temperatura C em Celsius vai ser a mesma temperatura F em Fahrenheit, beleza? Então, a gente vai fazer uma relação entre essas escalas. E a gente vai usar uma técnica chamada barriguinha-barrigão, tá? Então, assim, na escala Celsius, a barriguinha é C menos 0, beleza? Então tá aqui, barriguinha C menos 0. E o barrigão vai ser 100 menos 0. Então, barrigão. Barriguinha sobre barrigão. C, barriguinha, C menos 0 sobre barrigão, 100 menos 0. Isso vai ser igual a barriguinha na escala Fahrenheit, que é F menos 32. Então, F menos 32 sobre barrigão na escala Fahrenheit, que é 212 menos 32. Então, 212 menos 32. Então, aqui a gente já tem a fórmula pronta. Só está faltando ajeitar ela. Então, vamos ajeitar. Aqui a gente já tem a fórmula pronta para ajeitar. Aqui a gente tem C menos 0, que é igual a C. 100 menos 0, que é igual a 100. E 212 menos 32, que é igual a 180. Então, essa fórmula vai ficar desse jeito. C sobre 100 igual a F menos 32 sobre 180. Eu posso dividir o 100 por 20 e o 180 por 20. 100 por 20 é igual a 5. 180 por 20 é igual a 9. Então, a nossa fórmula de conversão vai ser essa aqui. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Essa fórmula é a mesma que a gente tem aqui, ó. Celsius para Fahrenheit. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Beleza? Então, é assim que as fórmulas de conversão são feitas. Por enquanto é só, pessoal. No próximo vídeo, veremos a variação de temperatura e outras coisas. Valeu!